Boa noite, meus amados e queridos irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui, trazendo uma palavra de alento, uma palavra de alerta e, principalmente, trazendo uma palavra de conforto ao coração de cada um de vocês. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe nesse vídeo de hoje. Ontem eu falei a respeito da não surpresa de Deus com relação a estes acontecimentos. E muitas pessoas, quando essas situações difíceis começam a acontecer, as pessoas começam a questionar a Deus em função da dureza do quadro que se apresenta, em função da urgência de consolo e de conforto e de solução que elas precisam. Eu gostaria de trazer um alerta para os amados irmãos no seguinte aspecto. As pessoas ainda estão circulando muito pelas ruas. Nós sabemos que na Itália, nas cidades onde as providências de evitar contato das pessoas, principalmente de reclusão social e das pessoas ficarem em casa, os resultados foram mais favoráveis. E aquelas cidades que demoraram mais a tomar essas medidas, a situação ficou mais crítica. E também um outro aspecto que eu gostaria de frisar é que muito tem se falado que os idosos são o grupo de maior risco. Realmente os idosos são o grupo de maior risco. E na Itália teve um número acentuado de morte de idosos. Tá? Mas um aspecto que pouco se falou é que também esse número elevado de morte de idosos foi em virtude do colapso do sistema de saúde e aonde os médicos, a equipe médica teve que fazer a opção de escolher entre quem viveria, quem seria tratado e quem receberia os cuidados mais específicos. E nesta equação, os idosos foram, de certa forma, preteridos. E imagina o coração desses homens trabalhando para salvar vidas, tendo que fazer a opção de deixar pessoas morrerem em função da dureza do quadro. Então, o alerta que vai para você é: não tendo necessidade absoluta, expressa e emergencial, fique em casa. Eu gostaria agora de estar meditando com os irmãos a respeito de um texto das Sagradas Escrituras que fala sobre a serpente de bronze, mas não especificamente da serpente de bronze. Eu gostaria que você refletisse nessa situação que nós estamos vivendo e fizesse uma aplicação da realidade desse texto. O texto é Números, capítulo 21, do versículo 4 em diante, que diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Moisés e contra Deus, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, põe-te-na sobre uma haste, e será que todo que tendo sido pecado e olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Esse texto ele traz uma referência ao texto de Isaías 45, 22 e 23, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, e saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Então nós olhamos para esse texto, e esse texto também é uma referência ao texto lá de João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim:
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante desse texto é que o povo estava no deserto, eles tinham rodeado pela terra de Or até chegarem na região ali, e o povo estava cansado. E o interessante é que o povo fala contra Moisés e fala contra Deus de forma bastante dura. Deus vinha alimentando esse povo diariamente com maná dos céus, e o povo estava tão angustiado e tão aflito que chegou ao ponto de dizer que tinha fastio daquele pão vil, ou seja, o povo estava com nojo daquele pão que era dado diariamente, sem faltar, há bastante tempo. E a angústia era tão grande que chegaram a falar contra Moisés, que era um líder extremamente atencioso, e falando diretamente contra Deus. E Deus mandou as serpentes, e o povo foi a Moisés para que Moisés orasse, e Deus deu uma ordem a Moisés, que fizesse uma serpente e colocasse sobre uma haste, colocasse no monte, e para que todo aquele que olhasse para as serpentes fosse sarado. Alguns rabinos, estudando esse texto, dizem que o objetivo desse texto, justamente esse texto aponta lá na frente para as palavras de Isaías e aponta também lá na frente para as palavras de João, porque Jesus foi levantado numa haste, tal como a serpente, e todo aquele que está olhando para essa haste, está dedicando a sua vida, está colocando o seu olhar, está colocando a sua atenção neste Jesus, é aquele que tem a salvação. Porque ele diz em João 3,16, né, que todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Né? Então, na verdade, o texto de João 3 diz exatamente assim como Moisés levantou, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas o interessante da abordagem desse texto é que as pessoas pensam que a atenção estava voltada exatamente para a serpente, mas no âmago da questão era que eles estivessem com o olhar voltado para o alto. O olhar voltado para o alto significa o olhar na direção do Senhor, aquele que tem respostas, que tem solução, que tem cura e que tem a salvação para a situação. Então, hoje, diante desse quadro que nós estamos vendo aqui no Brasil, diante desse quadro que nós estamos vendo no mundo, se faz necessário exatamente que nós tomemos a mesma postura que o povo tomou, é que nós direcionemos o nosso olhar para o alto, direcionemos o nosso olhar para esse Deus, que é o Deus que é Salvador, que é o Deus que tem condição de nos salvar. Muitos estão hoje sem o convívio das suas igrejas, mas, na verdade, está na hora de você levantar o seu altar doméstico, levantar o seu altar em casa com a sua família e começar a olhar para o alto na direção desse Senhor e clamar a este Senhor por solução, clamar a este Senhor por cura. Infelizmente, tivemos alguns movimentos aí de algumas igrejas pedindo justiça para a China. Tá? Na verdade, nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, tanto para a China, quanto para a Itália, quanto para nós, porque nós estamos chegando e enfrentando o mesmo quadro que eles enfrentaram. E talvez com condições e com recursos muito menores do que eles. Então, se nós analisarmos profundamente, o quadro que se avizinha para nós é um quadro extremamente sério, grave e, segundo as informações até do ministro da Saúde, né, a expectativa é de um mês, mais ou menos, 1 mês e 15 dias, o sistema de saúde no Brasil entra em colapso. Então, se nós olhamos para a realidade dos países, Itália, país de primeiro mundo, Itália, onde tem um sistema de saúde
dos melhores do mundo, pode talvez não ser o melhor do mundo, mas está muito à frente do nosso sistema de saúde aqui. Então, se faz necessário nós olharmos com atenção para isso e olharmos aqueles alertas que a palavra do Senhor nos traz. A palavra do Senhor nos diz nesse texto que aqueles que olharam na direção da serpente, que olharam para o alto, que olharam para o Senhor, foram salvos. Se faz necessário nessa hora que nós consigamos tirar o nosso foco desta crise e colocar o nosso foco no Senhor, colocar o nosso foco naquele que tem a solução, naquele que é a salvação, porque Jesus Cristo está representado naquela serpente de bronze, aquele que tem poder para nos salvar. Como diz Isaías 53, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então nós temos que tomar posse dessa realidade e dirigir o nosso olhar para o Senhor, aquele que pode, aquele que tem todo o poder e aquele que é capaz de curar as nossas mazelas, as nossas dores e trazer paz. E que o Senhor fale melhor ao seu coração nesta noite. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um descanso de paz e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém.